Oi gente, Bruna Binotto aqui. Nós estamos no terceiro vídeo de testemunhos e eu queria te convidar a assistir o restante, se você estiver assistindo só o terceiro, para seguir uma sequência e entender melhor tudo o que aconteceu. Hoje eu vou tentar começar a falar sobre relacionamentos. Para quem não sabe, eu sou uma pessoa super na minha, sempre fui. Apesar de gostar muito de me relacionar com as pessoas. Eu também fui uma criança que tive muitos problemas com insônia, constantes dores de cabeça. Então, todos os dias eu contava as horas para poder estar no colégio, porque lá eu tinha certeza que teriam pessoas acordadas para me fazer companhia. Porque meu pior momento era estar em casa tentando dormir, onde todos estavam dormindo e onde eu mais me sentia sozinha, né? Eu cresci no ambiente de igreja, meu pai não seguia os mesmos princípios, mas desde que eu me conheço por gente, minha mãe sempre carregou eu e minha irmã para cima e para baixo para ouvir a palavra de Deus. Apesar de ter praticamente nascido nesse meio evangélico, eu e minha irmã gostávamos muito de assistir culto, de cultuar com adultos dentro da igreja. A gente não tinha o hábito de participar de escolinhas bíblicas dominicais, a gente não tinha. Peço que você não abra mão disso, porque é muito importante você ter esse vínculo com as pessoas, você estabelecer relacionamentos. Então, não abra mão da escola bíblica dominical. Crie vínculos com as pessoas, cultive seus relacionamentos, isso vai ser muito, 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 muito importante. Quando eu tinha meus 16 anos, eu e minha irmã e meu cunhado fomos abordados na igreja por jovens, né, por adolescentes, e eles convidaram a gente para participar de um retiro de jovens que ia acontecer naquela semana, né? E nós aceitamos, foi uma experiência incrível, sabe? Porque eu conheci pessoas as quais tiveram total relevância, assim, no meu processo de cura. Foi aí que eu percebi que, mesmo tendo uma infância amarga, Deus não permitiu que eu me tornasse uma pessoa amarga, uma pessoa insensível. Eu percebi que eu conseguia, sim, estabelecer relacionamentos, eu percebi que eu conseguia, sim, amar uma outra pessoa, amar uma amizade, sabe? Mesmo que, de alguma forma, eu não soubesse ser amada. Mesmo que eu tivesse problemas para me permitir ser conhecida. Eu falava muito pouco, eu sempre fui uma ótima ouvinte. Eu só falava quando era necessário, eu nunca tinha atitude de começar a falar alguma coisa. Então, na primeira noite que eu cheguei no retiro, ao invés de pedir para Deus para me curar toda a minha dor do passado, de todos os meus problemas, eu pedi a Deus para jogar por terra a minha insônia. Porque eu não me lembrava o dia que eu tivesse deitado e imediatamente tivesse conseguido dormir, sabe? Na primeira noite, na hora de dormir, eu fechei meus olhos e eu dormi imediatamente. E foram assim as 5 noites no acampamento. Então eu já comecei nesse acampamento vivendo algo que pra mim era impossível. Então eu continuei pedindo as coisas a Deus, né? Se você tá começando a pedir e Ele começa a fazer, você continua pedindo porque você tá crendo que todas as outras coisas também vão ser atendidas. Aí sim que eu comecei a entrar e pedir a Deus que Ele me curasse de tudo aquilo que eu tinha vivido, de tudo aquilo que eu tinha passado, de qualquer tipo de reflexo, sequela, trauma que tivesse ainda em mim. Pedi para Ele que eu começasse a viver coisas incríveis, que eu começasse a ter uma experiência como nunca antes, sabe? E que aquele retiro pudesse ser um divisor de águas na minha vida. No segundo dia de retiro, um pastor, que eu não lembro qual no momento, chamou à frente aquelas pessoas que não tinham sido batizadas com o Espírito Santo. Eu fui lá, minha irmã, meu cunhado, e eu fui muito envergonhada, mas com muita certeza, muita convicção no meu coração, porque eu tinha pedido de coração para Deus para começar a viver coisas incríveis. Então, todas as oportunidades que me davam, eu estava lá na frente. Todos os apelos, eu estava lá na frente. Aquele dia foi um dia muito especial, porque, adivinha, eu fui batizada com o Espírito Santo, minha irmã também foi, meu cunhado também foi, todo mundo no mesmo dia, foi uma festa que só. Eu só queria fazer isso, eu não queria saber de outra coisa, eu não orava mais normal, eu só orava em línguas, eu só queria falar em línguas, eu só queria viver aquele momento, aquela sensação única que eu nunca tinha vivido e que eu sempre esperei. Naquele momento ali eu já estava com o coração muito, 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 muito ansioso, porque eu estava querendo viver mais. Eu queria muito mais. Comecei a pedir a Deus que tudo aquilo que tivesse no meu coração, todos aqueles sonhos que estivessem dentro de mim, antes de entrarem dentro de mim, que eles viessem do coração dele, que ele sonhasse primeiro. Então eu comecei a mudar a minha oração, pedindo para que Deus preparasse todo o momento, mas que nada que eu viesse a querer fosse somente da minha vontade. Eu vivi um dos melhores momentos da minha vida, porque a partir daquele momento ali eu comecei a ter mais fome, eu comecei a ter mais sede. Eu só queria ser transformada e eu realmente não conseguia pensar mais em nada a não ser querer mais de Deus, a não ser viver mais para Deus.
Nesse meio tempo, minha mãe me colocou numa psicóloga que eu tenho até vontade de abraçar, de apertar e pedir desculpas porque eu não tinha nenhuma maturidade para entender a importância de um psicólogo na minha vida. Eu não queria aceitar, então tudo que ela me perguntava eu respondia, mas não tinha nada a ver com o meu passado. Eu não me abria em absolutamente nada, até o dia que eu consegui falar com minha mãe que eu não queria mais e que eu não iria mais. Minha mãe foi lá conversar com ela, dizendo que a sessão ia ser paga, mas pra ela, porque eu não queria mais ir. Não faça isso porque é muito importante você ter uma pessoa te acompanhando, uma pessoa que entende, uma pessoa que estudou para poder te ajudar. A gente precisa entender a importância desses profissionais na nossa vida, sabe? Deus age de forma sobrenatural? Age sim, mas ele também age de forma natural. Ele capacita os médicos, ele capacita os profissionais da área de psicologia, ele capacita todo mundo para que a gente consiga ser atendido e ser cuidado também. Não é só de forma sobrenatural que o Senhor age. Eu costumo dizer que, apesar de eu ter sido tão rebelde, Deus foi muito misericordioso e eu consegui atingir a cura totalmente divina. Consegui obter essa paz, tirar esses traumas, eu consegui vencer com a ajuda totalmente de Deus, porque eu tenho certeza que Deus não iria me desamparar por conta da minha ignorância, não iria. Hoje eu resolvi abordar essa situação porque às vezes nós achamos que vamos ser curados e transformados do dia para a noite. Então nós tendemos a ignorar o processo. E não é certo a gente ignorar o processo. Me livrei da insônia do dia pra noite, né? Desde aquele período lá de 2010 até hoje, eu não sei o que é não conseguir dormir. Eu tenho muita facilidade para dormir. Eu não costumo dormir muito durante a noite, eu acordo bem cedo, mas eu tenho muita facilidade para dormir. Durmo a hora que eu quiser. Para eu receber minha cura interior, eu tive que passar por vários processos. Eu tive que ir para retiro, eu tive que ir para acampamento, eu tive que estar no culto, ouvindo a palavra, eu tive que ter uma vida com Deus em casa também, eu não dependia só da igreja, eu tinha que ter um meu relacionamento com Deus, então eu passei por muitos processos durante esses anos. Não foi da noite pro dia, igual aconteceu com a insônia. Então, para a insônia, eu considero que eu vivi algo sobrenatural. Para o processo de cura, considero que eu tive que passar por um ciclo. As coisas vão acontecendo de forma gradativa. Eu tive que ter a percepção de que algumas coisas são imediatas, outras coisas não são imediatas. Comecei a me sentir acurada, sem dor, transformada. Comecei a ficar, tô bem, não preciso mais de nada, só manter o ritmo, sabe? Continuar o meu relacionamento com Deus, ir pros cultos, pá, tá bom. Aí entrou a pastora Elisete Malafaia, que me deu a oportunidade de ir para BH. Não sei se vocês conhecem, mas eu acredito que sim. Lá tem um projeto Restaurando Vidas, da pastora Zenete. Fui pro Moriá, em BH, na Estância Paraíso. Cara, sério, lá eu descobri que ainda precisava ser muito transformada. Lá eu descobri que eu não tava nada disso do que eu achava que eu tava. E que eu precisava sim passar por outros processos e por outros processos até que Deus me ajeitasse aos poucos, sabe? Eu percebi que ainda existia muita ferida que precisava ser cicatrizada. Percebi que conhecia o Deus Pai, mas que eu não sabia ser filha. Percebi que eu conhecia o Cordeiro, mas eu não sabia ser noiva. Para quem não sabe, né, o Moriá, como eu posso dizer, ele é um pedacinho do céu na terra que foi criado pela pastora Zenete, que por sinal me ajudou muito, muito, muito. Ela vai ter uma parte aqui no meu testemunho, na parte do perdão. A Estância Paraíso foi criada para ajudar as pessoas a restaurarem suas vidas, pessoas que perderam a esperança, pessoas que estão com muitos traumas, ou até mesmo aqueles que se desviaram do caminho de Deus. É um projeto muito, muito, muito lindo. Não tem como eu mensurar aqui, sério, tudo que eu vivi naquele lugar. Não tem como eu pôr em palavras tudo aquilo que Deus fez comigo lá. Eu só costumo dizer uma coisa para as pessoas quando eu quero indicar a instância para alguém. Eu costumo dizer que todos precisam estar naquele lugar e viver aquilo pelo menos uma vez no ano. E é algo inesquecível. Eu tenho certeza que Deus vai fazer uma coisa na sua vida que você nunca mais vai ser o mesmo. Eu posso dizer que eu fui curada aos meus 19 anos após o Moriá. Não foi só o Moriá, foi todo o processo do que eu vivi até esse dia. Eu tinha certeza que eu tinha apenas uma cicatriz, eu tinha certeza que minha ferida não estava mais aberta. Nós temos que entender que ainda assim, depois que nós somos curados, nós temos que ter cuidado com algumas coisas, nós temos que continuar matando a nossa carne, continuar matando aquela mania que você tinha e que Deus te libertou, continuar todos os dias lutando contra as coisas que vão brotar de dentro de você. Da mesma forma que a gente tem que controlar a nossa raiva, da mesma forma que a gente tem que controlar a nossa língua, a gente tem que todos os dias, dia após dia, fazer esse exercício para
para que você não volte a ser aquilo que você era antes. Mas isso acontece quase que automático quando nós entregamos nossa vida para Jesus e realmente começamos a seguir aquilo que Ele nos ensinou. Então, se você praticar de verdade, você vai ver que essas coisas vão diminuindo, reduzindo até o ponto que elas somem da sua vida. Não existe espaço para nossas vontades quando nós preenchemos todos os vazios com aquele que é muito experiente em fazer isso. Não existe vazio que Deus não preenche. Esse vídeo ficou um pouquinho mais extenso porque eu queria mostrar para vocês o quão importante para mim foi criar laços com as pessoas, foi criar amizades. Isso foi muito importante para o meu processo de cura. Isso me fez entender que para algumas coisas a gente precisa de um ciclo, para outras Deus faz de forma instantânea e imediata. Temos que entender o processo. Ainda que a gente não entenda nada, a gente tem que continuar, a gente só não pode desanimar. Se você gostou, se você foi de alguma forma edificado, se Deus falou com você, se você quer continuar ouvindo os próximos vídeos, se inscreve no canal, curte e fica de olho que eu vou estar postando toda sexta-feira um vídeo novo para vocês.